Bom dia, pessoal. Então, continuando, nós estávamos discutindo as dificuldades do Brasil em se tornar um país desenvolvido. Existem as dificuldades internas e intrínsecas que eu falei, o auto-boicote do brasileiro, etc. Né? E existem as dificuldades de fora, extrínsecas, ou seja, o resto do mundo que impede, digamos, esse amadurecimento do Brasil. Né? Essas dificuldades, tanto as internas quanto as externas, também tem um sentido teleológico, que eu já falei. O que é o sentido teleológico? Elas foram colocadas por algo ou alguém, não me pergunte quem, como um marco para sinalizar o momento em que o Brasil está pronto. Por exemplo, é como um pinto que vai nascer. Ele se desenvolve, quando ele está pronto para nascer, ele enfrenta a resistência da casca, certo? Ele poderia dizer, mas que droga, essa casca é contra mim? Não, na verdade a casca foi pensada para proteger o pinto até o momento dele estar preparado para nascer. E olha que interessante, a casca tem exatamente a textura que rompe no momento certo. Se ela rompe antes, o pinto não está preparado. Se ela rompe depois, o pinto morre dentro da casca. Então ela tem a textura certa e rompe no momento certo. Então a nossa também romperá no momento certo. E que relação tem os acontecimentos atuais do Brasil com isso? Tem uma relação total, pessoal, porque o Brasil ele tem uma contribuição muito grande a dar nesse nascimento de uma nova ordem mundial. Né? Então o mundo, o velho mundo, também ajudou as dificuldades internas que eu já falei a barrarem essa influência do Brasil, que não é o único ator nesse novo mundo, mas é um ator muito fundamental pelas características nossas brasileiras, que são negativas por um lado, mas tem um lado muito positivo, né? E já vou adiantando um deles, é o lado da mistura. O Brasil é o país da mistura, nós misturamos tudo. E nesse novo mundo é preciso misturar tudo. Eu toco nesse vídeo, nesse assunto, por quê, pessoal? Porque ele tem relação com aquilo que eu falei naquele vídeo sobre a utopia possível e impossível. O que acontece? Eu disse que a humanidade saiu, digamos, de um estado que ela tinha acesso a toda a realidade e ela, pela conquista da racionalidade, do discernimento, ela foi expulsa, digamos, daquele estado. Ou seja, uma parte da totalidade foi obstaculizada pela racionalidade. Por quê? Porque a racionalidade ela pega o todo e o que ela faz? Como uma espada, ela divide em 1000 partes e analisa cada parte. Aliás, analisar, a origem etimológica da palavra analisar, vem do grego, que significa separar. É aquele processo de separar, quando tu vai o trigo, tu bate o trigo, depois tu joga ele para cima, a casca vai para o lado, o trigo vai para o outro. Isso é analisar. Então analisar é pegar as coisas e separar e analisar cada coisinha, certo? Só que aí a gente perde o todo. E quando a gente traz o todo, o que acontece? A gente não consegue lidar com o todo, porque não é racional, ele se aproxima daquele estado que não é racional e nós somos seres que vivem num mundo racional. Nós, seres humanos desse tempo, vivemos num mundo racional. E esse mundo que é a mistura nos deixa inseguros. E o Brasil é o país que mais mistura sem se sentir inseguro, entende? Por isso que ele tem uma influência muito grande. Muito bem. Mas nos próximos vídeos, então eu vou começar a misturar, e misturar muito. Misturar o quê? A transição dos mundos com outras transições de mundos que aconteceram. Tentar entender que mundo era aquele, quais eram as características daquela transição de mundo e quais as características dessa transição de mundo, para a gente compreender. Porque muita coisa que está ocorrendo hoje está ocorrendo por causa da transição de mundos. Vocês me entendem? Porque quando ocorre uma transição de mundos, ocorrem coisas específicas, né? Isso que eu queria explicar também nesse vídeo. Por quê, pessoal? Porque se a gente entra para dentro dessa briga, a gente não consegue entender o que está acontecendo. A gente pode entrar para dentro da briga sem problemas, mas a gente tem que poder sair e olhar e dizer, o que está acontecendo é isso, para que a gente entenda. Vocês me entendem? Então, o que ocorre numa transição de mundos?
né? O Gramsci disse o seguinte, ó. O Gramsci, né, um italiano, né, pensador, comunista, disse o seguinte: no período de entreguerras, né, entre a Primeira Guerra Mundial, 1914, e a Segunda Guerra Mundial, 1945, quando ela acabou por aí, nesse período a Europa viveu um tempo de monstros. O que é um tempo de monstros? Dois mundos lutavam entre si, o velho mundo e o novo mundo. E aí, braço de um mundo, perna do outro mundo, boca de um mundo, olhos do outro mundo. O que é isso? Um monstro. Qual o problema disso? É que não existe mundo. Tu não consegue aglutinar um mundo. Então as pessoas ficam perdidas, elas ficam sem mundo. O que acontece quando fica sem mundo? Pois é, acontece o seguinte: o filósofo Pascal nos disse outra coisa importante para a gente entender isso. O filósofo Pascal nos disse o seguinte: existem duas naturezas. Existe a primeira natureza, que é a natureza que nós conhecemos, né? É a natureza, a gente chama de natureza as árvores, os bichos, nós mesmos, dentro da natureza, né? E nessa primeira natureza, valem as leis da natureza. Como são as leis da natureza? A lei da natureza bruta diz assim: o mais forte mata o mais fraco. O mais forte come o mais fraco, né? E não tem nada de errado. Um tigre come um carneiro porque ele é mais forte e porque é da natureza dele, ele precisa comer. Ninguém julga isso, né? Mas existe uma segunda natureza também, que diz assim: o mais forte acolhe o mais fraco. Essa segunda natureza é a natureza humana. Ela surgiu com o ser humano e ela se consolidou na sociedade não faz muito tempo. Foi ali por 1500 por aí que começou a sociedade a operar mesmo dentro desse padrão da segunda natureza. Bom, o que ocorre? Nós vivemos normalmente na segunda natureza, né? Uma natureza mais fraterna, digamos, ainda que ela não seja completamente fraterna, né? Mas não é essa barbárie que acontece quando o mundo se desfaz. Mas a primeira natureza está dentro da gente. Ela não deixa de estar dentro da gente. Então, o cara lá que não pensa muito num churrasquinho no fim de semana, né? Ele diz: esse pessoal aí tem que matar. O estrangeiro tem que matar. Não tem que matar. Eu não vou nem nomear aqui para não causar mais polêmica, mas você sabe. Ou diferente de mim, tem que desaparecer. Mas isso aí a gente diz, mas isso aí o cara tá, né, bebeu uma cervejinha, papapá, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Não vai acontecer porque o mundo, nós temos um mundo, e esse mundo está na segunda natureza. Mas quando o mundo se desfaz, esse pensamento que o cara do churrasquinho falou, que é a primeira natureza, ele vem à tona. E aí cria o quê? O fascismo. O fascismo que a gente está vendo hoje e que a gente viu na transição entre o antigo mundo, né, que eu já venho adiantando. Qual era o antigo mundo no Entre Guerras? Era a Belle Époque, que a gente chama, que depois eu vou entrar mais em detalhes para entender a economia da Belle Époque, qual é que é a transição para o mundo que veio depois da Segunda Guerra, com a hegemonia dos Estados Unidos, para que a gente entenda também o padrão atual, como ele funciona e qual o padrão que vai funcionar, na minha opinião, na minha hipótese, sabe, depois dessa transição que nós estamos enfrentando. E como que isso veio a minar a ascensão do Brasil no cenário internacional? Entende? A gente sabe como aconteceu aqui dentro, né? Desde o FHC, governo FHC, governo Lula, governo Dilma, e agora o governo Bolsonaro. Eu vou ter que entrar dentro desses governos, mesmo que isso seja muito polêmico, porque ciência, assim, pessoal, não tem como fazer ciência sem entrar no empírico. Sem entrar no empírico, né? A filosofia que prescinde do empírico, que era a filosofia, por exemplo, do Hegel, ela tem, claro, o seu valor, mas ela acaba, né, metendo os burros na água, como se diz, né? Então é preciso olhar o empírico para iluminar a nossa ação, para que a gente entenda o que está acontecendo e que entenda, enfim, por que existem esses obstáculos intrínsecos e extrínsecos em relação ao Brasil e como que o Brasil vai ajudar junto com todo o mundo. Porque isso não é uma coisa do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou do Paraguai, ou da China. Isso é uma coisa do mundo, do ser humano. O ser humano como um todo vai romper essa casca do ovo para um novo momento. Paradisíaco? Olha, vai possivelmente algumas
componentes desse paraíso perdido. Vai ter. Agora, aí vai ser o início de uma nova história, né, pessoal? Um abraço, vamos ficar por aqui por hoje. Um abraço a todos.